Chegamos ao último mês de 2024 e com ele vem também a lista de livros lidos em novembro de 2024, por mim e pela Isadora. Eu sou o Gabriel, para você que não me conhece, eu sou aqui do canal Duras Letras, e esse mês de novembro foi para mim um mês de extrema produtividade nesse sentido da leitura, né? Se é que uma leitura pode ser produtiva ou não. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que eu li como eu não lia há muito tempo. Desde que eu comecei o doutorado, desde que eu comecei as aulas na escola e que essas coisas trombaram, né, se cruzaram, eu não conseguia manter um ritmo de leitura tão intenso, mas esse mês de novembro foi assim, serviu aí para compensar todos esses momentos que eu deixei de ler, né, ao longo do ano e que eu gostaria de estar lendo, mas não podia porque estava fazendo outra coisa. Novembro foi o mês para basicamente viver em função aí da literatura e da leitura, que é algo que eu gosto muito de fazer. Antes da gente passar para a nossa lista, né, falando primeiro dos livros que a Isadora leu e depois dos que eu li, eu queria deixar os velhos avisos de sempre e dizer que se você ainda não é inscrito no canal do Duras Letras, que você se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de deixar o like se gostar do vídeo e não se esqueça principalmente de comentar. Comente se você já leu algum desses livros, o que você pensa deles, se você concorda ou não com determinada visão que eu trago aqui, enfim. A caixa de comentários está aberta e é muito bom receber o comentário de vocês. Por último, lembrando só que a gente tem agora a opção de dar o super like se você quiser contribuir com o nosso canal com algum valor simbólico ou não. A escolha é sua, a ajuda também, ok? Dito isso, vamos passar para a lista de livros lidos pela Isadora. Primeiro eu vou falar sobre os livros que a gente não tem na nossa coleção fisicamente. A Isadora leu 2 livros, ou está lendo um e leu outro, em que a gente tem a versão Kindle. E como o Kindle dela não está aqui pela casa, eu não consigo mostrar nem mesmo a capa desses 2 livros. De toda forma, o primeiro desses livros foi um livro da Annie Ernaux. Ela está bem atrás aqui de mim, mas não vou conseguir mostrar. Mas é uma autora francesa que foi o Paixão Simples. E nesse livro, Paixão Simples, a fotinha vai aparecer aqui, provavelmente em algum lugar, vou conseguir colocar. Mas esse livro, Paixão Simples, conta ali uma das experiências vividas por essa escritora, lembrando que é uma escritora escreve num modelo mais autobiográfico, falando de si mesma, em que ela se relacionou com um homem muito mais jovem, um cubano, que estava de passagem por Paris. E ali ela parece que viveu um affair, na verdade ela era o affair dele, né? Ela era amante dele, e viveu essa relação tensa e estranha, e vai relatar isso na forma desse livro, Paixão Simples. Eu não li, né? Eu só ouvi a experiência da Isadora durante a leitura, mas causa um pouco de curiosidade. Eu acho que essas histórias de amor tortas e tal, apesar da minha história de amor eu considerá-la perfeita, mas enfim, as histórias de amor muito tortas na literatura costumam me chamar a atenção. Enfim, o segundo livro lido pela Isadora nesse mês de novembro é um livro que ela ainda está no processo de leitura, porque ela está lendo na língua original, que é o francês, e é o livro do Sartre, que, se não me engano, saiu no Brasil como A Mais Recôndita Memória dos Homens. Esse livro que foi publicado ou pela editora Fósforo ou pela Todavia, não me lembro a editora agora, né? Como ela está lendo em francês, ela preferiu pegar pelo Kindle, que era bem mais fácil do que importar o livro ou tentar encontrar em algum sebo, um livro que ficou muito famoso porque esse escritor ganhou o prêmio Goncourt. Eu não sei do que se trata a história ainda, a Isadora não me falou muito bem, mas parece ser também um livro que tem esse lance autobiográfico, apesar do personagem ser um personagem de ficção, um personagem que a gente acompanha ali, protagonista, que é um escritor também senegalês, o autor é senegalês, que vai para Paris fazer um doutorado, larga o doutorado para escrever. Essas coisas coincidem na vida do Sartre e a vida do seu personagem, né? Mas o que é interessante ali é ver uma espécie de narrativa de detetive que vai se construindo, porque ele vai investigar, ele está louco, obcecado com um autor e quer encontrar as obras e o próprio autor, pelo que eu entendi nessa resenha muito porca que eu faço aqui, uma vez que eu não li. Enfim, esse foi o segundo livro, então, que a Isadora passou o mês de novembro lendo, ainda não terminou, e está lendo em francês, que é A Mais Recôndita Memória dos Homens. Agora, passando para a terceira das obras, e essa foi a primeira que ela leu no mês de novembro, foi o Diário de Anne Frank, só que nessa versão em quadrinhos, publicada pela editora, não está aqui, não aparece aqui no começo, mas enfim, essa versão editora Record. Ok, essa edição em quadrinhos da Anne Frank, Diário de Anne Frank, que é uma obra que dispensa, né, um resumo, assim, uma introdução, é um dos contos, um dos relatos, melhor, né, um dos testemunhos mais famosos a respeito da Shoah, ou do Holocausto, né, da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial,
E essa edição, sinceramente, é uma das coisas mais lindas, assim, em termos de quadrinhos publicados pela Record. É realmente um trabalho editorial muito, muito primoroso, assim, de muita qualidade. Fonte adequada, balões no tamanho certo e uma ilustração belíssima. Enfim, eu não li, mas fiquei com muita vontade de ler. E quando eu pego para ler quadrinho, eu geralmente devoro. Então, se eu sentar para ler esse texto, e eu devo fazer isso em breve, provavelmente será aí num lance de algumas horas. Enfim, feita essa exposição, termina a lista de livros lidos pela Isadora e a gente pode passar para a minha lista de leituras no mês de novembro. No mês de novembro eu li basicamente 4 romances, foi isso mesmo, 4 romances e um texto mais teórico, um ensaio, muito divertido inclusive, e agora eu passo para mostrar para vocês quais foram eles, fazendo um pequeno comentário, uma resenha sobre cada um. O que inaugura essa lista, e foi o que meio que desencadeou, assim, foi o gatilho para que eu começasse a ler desembestadamente, vamos dizer assim, foi esse livro de prosa, né, de ficção, do Yukio Mishima, que é o Morte em Pleno Verão. Eu comprei esse livro assim muito por acaso, eu vi na internet assim e falei, vou comprar uma série de livros desse sebo, coloca o Yukio Mishima na conta também. E eu estava meio aborrecido com esse hábito constante de comprar livros e não conseguir lê-los. E aí quando o Mishima chegou, eu falei assim, não, vou pegar esse livro e vou ler, vou encará-lo do começo ao fim. E eu me autorizei, claro, eu não tenho o hábito de fazer isso, esse é um livro de contos, tem 10 contos, 9 contos e uma peça de teatro, mas enfim, no geral seriam 10 narrativas, e o que acontece é que eu não li na ordem, eu saí pegando, falei, vou começar pelo que eu conheço, eu já tinha visto em outro momento, que é o Patriotismo, que é uma das cerejas do bolo desse livrinho aqui. Esse livro, como eu disse, é formado aí por 9 contos e uma peça, tem 2 textos que são primorosos, esse Patriotismo e o que se chama Onagata. Onagata é o ator de teatro que se transveste, né, se fantasia de mulher e interpreta mulheres no teatro. Eles têm uma palavra para isso em japonês. Esses 2 contos, Patriotismo e Onagata, são de outro nível. Assim, é realmente obra-prima da literatura, é uma coisa impressionante e deliciosa. Mas enfim, como eu disse, li o livro todo fora de ordem e isso me deu paz, deu muita tranquilidade para lê-lo muito rápido. Como eu não estava seguindo e sabendo como que eu estava avançando, a leitura fluiu e foi muito bem. Mas o tema principal desse livro aqui vai sair um vídeo sobre ele, assim que sair vai estar linkado aqui, você vai poder assistir. Se não saiu ainda, aí você fica contente, né? Se contente com o que eu vou falar aqui rapidinho. O que é interessante nesse livro é que é o Mishima demonstrando, apresentando para nós que somos ocidentais, né, no lato sensu. Alguns vão dizer que o Brasil não é, outros vão dizer que é, mas enfim, lato sensu nós recebemos aí a cultura e essa matriz ocidentalizada e ocidental, é a tensão que o Mishima e outros japoneses estão experimentando ali no Japão no processo de entrada no mercado estadunidense em terras japonesas. Assim, e é avassalador. Para ele, a perspectiva é extremamente negativa. O Japão está em crise, é uma crise da cultura, os valores estão desaparecendo. Lembrando que o Mishima é um escritor reacionário, né? Ele lutou para reestabelecer a ditadura, né? Ou melhor, o regime imperial do Hirohito, né? Assim, loucura. A biografia dele é maluquice, ele suicidou cometendo seppuku, assim, loucura mesmo. A história do Mishima é muito curiosa até, e ela é muito literária, com o perdão da palavra, eu não gosto de dizer isso muito sobre as vidas, mas enfim, no caso dele tem uma espécie de realização em vida do que ele fez na ficção. Inclusive o conto Patriotismo é muito famoso por isso, porque é um conto todo baseado no ritual de seppuku. Mas enfim, eu poderia me alongar muitos e muitos aqui minutos falando só sobre esse livro aqui, não quero fazer isso, fiquem com essa introdução básica. Quer entender um pouco sobre a crise na cultura, entre aspas, no Japão nos anos 30 especialmente, em 1930, essa entrada da cultura americana no Japão, pega o Mishima para ler, porque vale muito a pena, ele é ótimo para falar desse tema, apesar da visão extremamente melancólica. Mas o segundo livro que eu li nesse mês foi um livro que, assim, que eu simplesmente estava passando pela estante e falei, quero ler algum autor brasileiro que seja contemporâneo e que eu não leria, assim, né, em nenhuma situação. Esse livro dificilmente seria sorteado pela minha loteria literária. E foi por isso que eu peguei O Rio dos Vestidos Amarelos, escrito pelo Marcos Vinícius Freitas. Foi um professor, inclusive, na Faculdade de Letras. Tive aulas com ele, mas mais palestras do que aulas, né? E esse livro aqui é um romance policial. Não é o gênero que eu sou versado nele, que eu leio, que eu consumo com muita frequência,
Na verdade, os romances policiais que eu mais li são do Bolanho, né? Roberto Bolanho, escritor, entre outros, do 2666, um dos grandes livros da literatura do século XXI, foi publicado ainda nesse século. Mas enfim, esse livro Rio dos Vestidos Amarelos é excelente e é um livro que para mim é tocante, porque eu amo Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro, e é um livro que fala muito sobre a cultura e a transformação dessa cidade, né, da cultura da cidade, nos anos 60. Isso aqui é até uma demonstração cultural muito impressionante por parte do autor e do narrador, principalmente, porque ele sabe muito da canção dos anos 60 e sabe muito sobre a história de Belo Horizonte. São coisas primorosas. Mas, basicamente, a gente vai acompanhar a narrativa do Romero Puntel, que é um detetive particular, é um ex-delegado que se tornou detetive particular e vai investigar uma série de assassinatos de um sujeito chamado Homem-Aranha que mata mulheres que usam vestidos amarelos. É excelente, assim, é uma narrativa policial muito boa e ela tem umas sacadas, assim, dando um leve spoiler que não atrapalha em nada, tem umas sacadas, assim, um jogo de forma com relação ao livro, que o livro começa a se desconstruir em dada medida, né? Ele começa a falar sobre os seus próprios capítulos e a estrutura capitular dentro do próprio romance. Isso é incrível. Quando isso acontece no texto, você fica assim, uau, subiu o nível. Enfim, não é só mais uma narrativa policial apressada, né? Tem um labor aqui impressionante por parte do autor. Enfim, apresentado esse, vamos para o próximo. O outro livro que eu li foi mais um livro que eu estava folheando, assim, passando o dedo na estante, falei, vai ser você. E como eu estava nesse furor de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eu resolvi pegar O Encontro Marcado de Fernando Sabino, que é um livro que eu li há muito tempo, tem mais de 10 anos que eu peguei esse livro para ler e nem cheguei a terminar da primeira vez. E foi muito impressionante que na época que eu estava lendo, eu achei terrível essa narrativa, achei péssimo, assim. Né? O que eu estou fazendo da minha vida, lendo esse cara chato? E eu continuo achando o personagem principal, né, o Eduardo Marciano, um nojo de personagem, mas agora por outros motivos, né? E é muito engraçado que lendo esse livro, eu pus a mão na cabeça e falei, nossa, eu envelheci. Como eu envelheci, né? Tô chegando nos meus 30 anos e eu já não experimento e já não vivo a vida como o Marciano, por exemplo, viveu e encarou a vida na sua juventude. Eu pensei até que é muito engraçado que quando a gente está ali na casa dos 20 anos, quando eu entrei na universidade, por exemplo, eu vivi uma vida bem porra louca, assim, fazendo confusão, bebendo de madrugada, voltando, frequentando baixo centro, enfim. Era uma vida desregrada, assim, e a gente envelhece, né? A gente meio que envelhece e não precisa ficar como o Eduardo Marciano fica nesse livro, saudando o passado. Mas, enfim, é um livro que vale a pena ler, é maravilhoso. É um dos livros mais melancólicos, assim, que eu li nos últimos tempos. É realmente a narrativa de um personagem decrépito, que é esse protagonista, que é o Eduardo, que está aí, marcou um encontro que ele não sabe com quem, vai encontrando as pessoas e perdendo elas ao mesmo tempo, enfim. É uma narrativa extremamente melancólica mesmo. Não vou fazer um resumo disso aqui, porque isso aqui é indispensável, isso está afetando, está atravessando até inclusive colégios, né? A sala de aula, Fernando Sabino é um autor de sala de aula. Então, se você tiver curiosidade, você pode fazer esse serviço de encontrar um resumo. Passando para o último dos romances, né, ou dos textos de ficção que eu li nesse mês, foi o livro Coraline, do Neil Gaiman. Eu estava devendo essa leitura há muito tempo para os alunos para quem eu dou aula, né, para as crianças para quem eu dou aula. Falavam, você já leu Coraline? Lê Coraline, 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 isso, enfim. Finalmente está lido Coraline e é realmente, assim, primoroso. Eu acho que, assim, em termos de narrativa infantil, é uma das melhores que eu li, porque ele consegue ser uma narrativa de terror, de horror e macabra, sustentar um mal-estar, sendo um livro infantil, né? O que é muito difícil, inclusive, encontrar na literatura mais contemporânea, literatura infantil mais contemporânea. Tem uma dificuldade enorme com relação ao mal-estar, com a morte, com o descompasso do desejo de ser filho com os pais, enfim. Essas coisas são mais difíceis de trabalhar na literatura infantil hoje em dia, que tende a ser mais alegre, mais festiva, e mostrar um lado mais positivo da vida. Assim, nenhuma crítica a esse movimento, inclusive, viu? Eu adoro, adoro a literatura alegre na infância. Mas eu sinto falta de certo mal-estar e o Gaiman conseguiu colocar nesse conto de fadas moderno, é assim que definem, mal e porcamente, sinceramente, isso não é um conto de fada moderno. Eu acho esse conceito questionável. Mas para quem não conhece, a história de Coraline é dessa menina que, numa mudança para uma casa nova com os seus pais que estão sempre atarefados, ou parecem estar sempre atarefados e nunca tem tempo para ela,
ela encontra uma porta para um outro mundo, onde vive a outra mãe e o outro pai, que são ali perversos, vamos dizer assim, mas estão dispostos a oferecer todo o amor que ela precisa. E ela tem que se haver com esse esquema, né, de todo o amor que você precisa, mas isso tem um preço, e o preço é muito alto. Enfim, é realmente uma narrativa infantil que eu gostaria de ler, inclusive em sala com os meus alunos, pegando e lendo trecho por trecho, já que os capítulos são bem curtos. Mas enfim, com isso eu encerro a série de ficção e passo para o último livro lido nesse mês, que foi um livro que eu escolhi comprar e ler, não só por causa da recomendação de um colega lá do cursinho, que é o João Pedro, professor lá na escola onde eu dou aula também, né, que me recomendou esse livro, que é o Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki, mas também porque eu tive muita dificuldade de entender, quando eu terminei de ler, o Yukio Mishima. Então esse livro veio como uma espécie de literatura complementar. Ele não é um livro de ficção, é um livro de ensaios, em que o Junichiro Tanizaki vai comentar sobre a cultura no Japão e sobre uma mudança cultural no Japão, justamente em razão da entrada da cultura ocidental. E o livro se chama Em Louvor da Sombra porque ele vai elogiar muito longamente esse aspecto da penumbra, da noite, da escuridão na cultura japonesa. E ele vai opor, inclusive, a cultura ocidental e a cultura oriental, como a ocidental uma cultura de luz e a oriental uma cultura de sombra. O Ocidente valoriza a luminosidade, os espaços brancos, limpos, etc., enquanto o Japão valoriza essa dimensão mais precária da sujeira, da noite, da penumbra, né? Enfim, difícil encontrar outras palavras para isso. Eles provavelmente em japonês têm várias, né? Já que eles gostam tanto disso, segundo Tanizaki. Agora, eu confesso que não foi um livro que eu gostei. Eu achei meio apressado, o autor tem umas conclusões que eu acho bestas. Apesar de ser um texto escrito em 1933, publicado em 33, eu acho que é tudo muito apressado, os japoneses são assim, é extremamente naturalista, né? Tem uma forma de perceber a sociedade japonesa muito preta no branco. Ah, os japoneses são assim porque sua pele é mais escura. Por sua pele ser mais escura, portanto, aquela outra coisa. Não, pelo amor de Deus, cara, assim, né? Que besteira é essa? Que tipo de besteira é essa? Que tipo de visão, de perspectiva etnográfica besta é essa? Enfim, essa parte eu não gostei, mas o livro tem algumas coisas muito interessantes, acho que principalmente para pensar a tensão cultural entre Ocidente e Oriente. E isso ajuda demais na leitura do Yukio Mishima. Eu acho que esses dois escritores estão extremamente alinhados, né, aliados também, e provavelmente deve ter algum texto, algum trabalho que relacione esses dois. Com isso eu vou encerrando a apresentação desses livros. Espero demais que você tenha gostado. Espero que você tenha sobrevivido até o fim desse vídeo. Eu, Gabriel, vou ficando por aqui. Peço mais uma vez que se você ainda não é inscrito no Duras Letras, se inscreva e ative o sininho. Não deixe de dar o like e não se esqueça também de comentar. Eu vejo você em um próximo vídeo que aparece por aqui. Até lá!